Olá, meu querido, minha querida, bem-vindo, bem-vinda ao programa Em Frente. Que alegria ter você aqui, eu sou o pastor Silas da IPI de Rolândia e nós estamos mais uma vez para falar a respeito da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Estamos lá pelo Novo Testamento, falando sobre as cartas de Paulo e hoje nós vamos falar a respeito da primeira carta aos Tessalonicenses. Tessalonicenses é o grupo que vivia em Tessalônica, uma cidade grega. E eles estavam ali e Paulo então chegou para pregar o evangelho na cidade, ficou por ali 3 meses, abriu uma igreja. E depois ele foi embora e gostaria muito de voltar. Ele fala na carta, vou voltar aí, nós vamos voltar a conversar, mas ele não tem condições de voltar. Então ele manda Timóteo ir até lá e verificar como está a fé deles. Porque aquele tempo era um tempo muito complicado em que muitos falsos mestres estavam se infiltrando na igreja e ensinando coisas que não convinham para aquele povo. Então ele manda que Timóteo, um dos seus copastores, possa ir até lá e verificar como eles andam na sua fé, apesar dos falsos mestres que estavam se infiltrando por todas as igrejas da região. E aí Timóteo volta dando um bom relato, Ele traz um bom testemunho dos Tessalonicenses, dizendo: Paulo, fica tranquilo, eles estão bem, guardaram a fé, nada abalou. Olha, então foi uma igreja que Paulo, quando escreve agradecendo. Escreve agradecendo pela fé que eles mantiveram, por eles terem recebido a palavra do apóstolo Paulo, com um coração aberto e também perseverante. Agradece a maneira como eles trataram a Timóteo, seu amigo. Então, aquela carta foi uma carta de alegria também, e ele os exorta a permanecerem e fala: olha, agora fiquem tranquilos em relação àquelas pessoas que estão partindo, muitos estavam falecendo, e também explica para eles a respeito da volta do Senhor Jesus, porque dentre as questões que os falsos mestres estavam ensinando, estava justamente heresias a respeito de como se daria a volta de Cristo, a segunda vinda do Senhor Jesus. Essa carta aos Tessalonicenses, aliás, Paulo escreveu 2 cartas, Nós estamos vendo agora, a primeira é o 13º livro do Novo Testamento, conta com 5 capítulos e foi escrito ali no ano 51 depois de Cristo. Ela, por ter aí 5 capítulos, o apóstolo Paulo, nós vamos dividir, O apóstolo Paulo fez 5 capítulos, mas nós vamos dividir em 3 partes para melhor entendimento. No primeiro, entre os capítulos 1 e 2, ele faz as suas saudações e dá essa palavra de gratidão, de aceitação, de prazer em ter se comunicado com ele, saber que era um povo que permanecia firme, com todo o conhecimento que receberam da parte de Deus através do apóstolo Paulo. No segundo momento, entre os capítulos 3 e 4, aí ele fala de questões mais práticas a respeito do bem viver. E na Grécia, naquele tempo que eles estavam vivendo, havia muita imoralidade sexual. Havia uma normatização da imoralidade sexual por toda aquela região greco-romana. E o apóstolo Paulo então os exorta a viver em santidade e a evitar todo tipo de prática que pudesse ser imoralidade sexual. E ele fala: olha, em relação a esta matéria, tomem muito cuidado de como vocês estão tratando as outras pessoas, se abstenham da prostituição, da lascívia. O que era lascívia? A lascívia era provocar sensações sexuais na outra pessoa, sem que isso pudesse ser suprido da maneira correta, que era dentro do casamento. Então ele fala: não façam isso, porque, e principalmente, ele fala: vocês que estão aí se colocando à disposição de pessoas que depois vocês também não ficam com elas, com essa pessoa para sempre. E aí ele fala assim: cuidado, Deus é vingador das pessoas que praticam tais coisas, sabe? Pessoas que iludem. A gente pensa, a Bíblia não fala sobre isso? Pois fala. Haviam pessoas que ficavam iludindo pessoas, dando a entender seriedade e responsabilidade no relacionamento, só para ter vantagens sexuais sobre a pessoa e depois saíam fora, como se diz, abandonavam. E o apóstolo Paulo fala: não façam isso. Ele fala isso aos Tessalonicenses. Isso serve para nós também. Não façam isso, pois Deus é vingador dos que tais coisas praticam. Então ele vai por uma coisa mais prática da vida, ensinando-os a viver de uma maneira correta, santa e agradável a Deus. E ele diz dos benefícios que isso traz para as pessoas. Porque às vezes a gente pensa que servir a Deus é uma coisa que faz bem para Deus. Querido, não. Servir a Deus não faz bem para Deus. Deus está bem sempre.
faz bem servir a Deus para nós. Quando nós servimos a Deus e seguimos os seus princípios, os benefícios, quem recebe somos nós. Se você se abstém, por exemplo, da prostituição, do adultério, sabe, dessas coisas, sua mente vai ficar melhor, teu corpo vai ficar saudável e você vai ter garantia de paz na sua vida aqui na terra e ainda uma consciência de expectativa santa para aguardar a Deus, aguardar a Cristo Jesus na sua segunda vinda. Então, não é uma coisa que, deixa eu servir a Deus porque Deus tá bravo, né? Não. Claro que Deus se entristece quando eu não o sirvo, porque Ele sabe das consequências que eu irei sofrer. Então, no nome de Jesus, aproveita essa palavra de hoje, porque ela toque teu coração. Eu não sei como você está vivendo, mas eu sei como você pode viver, e você pode viver uma vida melhor, se abstendo daquelas coisas que Deus orienta. Cuidado, isso faz mal para você. É assim que a Bíblia nos orienta. É claro que um Deus de amor, um Pai amoroso como é o nosso Deus, não iria nos deixar sem instruções nessa terra, de por quais caminhos seguir para que a nossa vida seja melhor. E nos últimos capítulos, aí no capítulo 4 e 5, ele vai falar então sobre o dia da vinda do Senhor, porque eles estavam numa expectativa. Você sabe que lá no Novo Testamento, no início, nesse ano 50 mais ou menos aqui, aonde Paulo está escrevendo para os Tessalonicenses, havia um pensamento corrente de que a volta de Cristo era iminente. Seria assim no outro dia. Lá em Atos capítulo 1, os anjos do Senhor aparecem assim que o Senhor Jesus é envolto por nuvens, e eles falam para eles: por que vocês estão olhando para o céu, para esse Jesus que se oculta? Porque da mesma maneira que ele foi, ele voltará. Então esperem em Jerusalém, porque Jesus voltará, da mesma maneira que foi. Os discípulos, eles imaginaram que aquela fala queria dizer o seguinte: Jesus vai voltar amanhã. E eles passaram a viver pautados nessa palavra e nessa expectativa de que no outro dia Jesus estaria por ali. E eles foram vivendo assim, e aí falsos mestres se aglutinaram ao redor, que fazia com que eles entregassem suas coisas, porque diziam: não vale a pena vocês terem tantas casas, propriedades, bens, porque tudo isso vai ficar, e tomavam essas coisas deles. Aí eles começaram a fazer caridade em excesso, e a dar coisas para quem nem precisava, e se abster de coisas que eles precisavam para viver aqui na terra. Então o apóstolo Paulo fala: não, gente, calma. Há eventos que deverão acontecer antes da vinda do Senhor Jesus. Ele fala, por exemplo, sobre a vinda do anticristo. Ele fala: não vai acontecer antes que se manifeste aquele que se nomeia Deus e se coloca contra tudo que se chama Deus. E ele descreve um pouco do anticristo para que eles saibam quais seriam os sinais daquele tempo em que Jesus Cristo estaria para voltar. Então eles se tranquilizaram com isso. E outra coisa que ele fala: olha, e vocês não vivam sem esperança, porque vocês sabem que o Senhor Jesus, mesmo antes de voltar, aqueles que morrerem em Cristo estarão com Ele. E depois, quando Jesus voltar, primeiro aqueles que foram em Cristo, que morreram em Cristo, primeiro irão ressurgir, e depois nós, os que ficarmos vivos. Ele faz essa orientação, dizendo: então tenham esperança, não se entristeçam de uma maneira paralisante como os demais que não têm esperança, porque alguns familiares de vocês estão falecendo. Porque nós sabemos que da mesma maneira que estão indo em Cristo, estarão com Cristo, e nós nos encontraremos com eles logo em breve Jesus Cristo volte. Então, essa é a palavra aos Tessalonicenses, é uma palavra boa, agradável, de ensino, de agradecimento, de gratidão. Uma palavra que trazia paz aos corações, eu vou dizer, traz também a nós. Recebe aí essa palavra, querido. Você pode ter esperança. Entrega a tua vida a Jesus. Viva com Ele, creia. Que a Bíblia fala: olha, quem está em Cristo, ainda que morra, viverá. Então olha, qual que é o maior problema que você poderia ter nessa vida? É deixar de viver. E se o Senhor Jesus garante ressurreição, então, gente, está tudo bem. Qualquer coisa que eu possa enfrentar nessa terra, eu vou viver e vencer para ver Deus, que faz grandes coisas por nós, me resgatar de todo o mal e vencer o último e pior inimigo que nós temos, que é a morte. Então descanse teu coração, sabe? Não se abale, não se abata com todas as más notícias que enfrentamos por esses dias, porque no final viveremos com Deus para sempre, para aqueles que estão com seu coração firmado em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe demais. Sou o pastor Silas, da IPI de Rolândia, e nós estamos aqui
TV Cultura, canal 27.1, todos os dias em 2 horários, às 8 da manhã e 1h30 da tarde. Você sempre o nosso convidado especial para estar aqui, beleza? Compartilha para muita gente que nós estamos aqui e você pode fazer isso também através das nossas redes sociais, lá no Facebook, lá no Instagram e no YouTube. Nas redes sociais chama Em Frente e Responde. Entra lá no Facebook, curte a página, vai lá no Instagram e também segue a página e no YouTube. Você já se inscreveu no canal? Por que não? Faça isso, por favor. E vamos seguir aqui o nosso canal e também você pode compartilhar, você pode curtir, você pode comentar lá no próprio YouTube. Se você quiser conversar com a gente, você pode entrar em contato lá do 439-9147-5007. 439-9147-5007. Esse é o WhatsApp do Em Frente. Bom, esse é o programa de hoje. Aguardem o próximo. Que Deus te abençoe poderosamente. E não esquece de uma coisa. Eu te amo em Jesus. Até o próximo. Tchau.